Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Uma boa noite a todos. Espero que possamos estar todos bem, que Jesus nos abençoe. É um prazer retornar aqui para falar a confraternização espírita baiana. Estamos agora saindo de um momento de Covid, ainda um pouco surrado pela enfermidade, mas com a graça de Deus tudo correndo bem. E graças a Deus também protegidos por esse isolamento tecnológico. Então espero que possamos ter uns minutos aqui para reflexionar sobre a doutrina espírita, reflexionar sobre esse tema do sofrimento necessário e temporário, né? Então acho que vem bem a calhar por esse momento, abraçando todos os amigos da confraternização espírita baiana, em especial Ramon, Celso, que nos faz o convite. Que Jesus possa abençoar a todos os frequentadores e a todos nós, que nosso mentor possa estar conjugado conosco para que as palavras possam ter sentido, para que nós possamos ter uma reflexão produtiva e positiva nessa noite. Então, muito obrigado. O tema é esse: o sofrimento necessário é temporário. Então, a princípio, antes de nós já temos algumas noções básicas da temporalidade do sofrimento, por conta de sermos talvez os agraciados com a ideia da lógica que orienta a nossa doutrina, a ideia da justiça, que é a ideia da reencarnação, onde nada
fica sem uma explicação, nada fica fora da justiça divina, tudo dentro de uma lógica que nos auxilia à compreensão de que todo sofrimento de hoje ou provém dos equívocos de procedimentos do nosso comportamento atual ou provém de vidas anteriores e nada mais são do que provas e expiações que aqui nos comprometemos a resgatar e a realizar e superar essas provas, constituindo então, a partir dessa superação, constituindo em cada um de nós um novo ser espiritual, alguém mais isento, mais livre das cargas que nós mesmos criamos no passado ou no presente. Mas antes de entrar nessa linha, eu quero falar sobre o mundo atual, sobre de que maneira que a ideia de felicidade, porque, na verdade, todo o pensamento filosófico humano busca a felicidade do homem. E o sofrimento acaba por ser a antítese da felicidade. Então, nossa busca, a busca de todos nós é a busca por sermos felizes e muitas vezes falta-nos o entendimento de que algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade produz também a felicidade. E isso ainda mais no pensamento do materialismo, do mundo que nos cerca, né? Começando a falar de Agostinho, porque Agostinho é uma pessoa fundamental na doutrina espírita. Ele fundamentou para nós o conhece-te a ti mesmo, aquela questão 919, onde a gente deve passar em revista a nossa vida diária para ver se não ferimos ou machucamos alguém. E essa sendo a maneira de conhecer quem somos e de ajustar nossas atitudes, nossos comportamentos. Também nessa questão ele fala sobre a função, por que os espíritos trouxeram a doutrina espírita para nós, que é exatamente para que tivéssemos uma ideia clara de futuro, uma ideia não de um futuro incerto, mas de um futuro consequente com as nossas atitudes no dia atual, né? No momento atual. Porque aquela ideia de que nada há depois da morte permite que tenhamos atitudes translocadas, inconsequentes. Se não há nada a esperar, nós fazemos qualquer coisa que nos venha à mente. Então, essa ideia de um futuro que seja algo coerente com a nossa atitude é exatamente talvez uma das principais ideias que ele vem nos trazer na questão 919. Mas Agostinho, para nós, é uma figura muito especial. Ele vem, através de Eurípides Barçanufo, auxiliar toda aquela caminhada de Eurípides, ele traz mensagens fabulosas, mas Agostinho foi uma pessoa de extrema importância na história. Ele dividiu o pensamento antigo para o pensamento medieval. O pensamento dele, ali nas bordas, no final do pensamento antigo, no início do mundo medieval, 430, 410, 420, ele vai deixar um pensamento que, de uma certa forma, influencia toda, se não toda a Idade Média, pelo menos até 1200, até o ano de 1200. Praticamente são 700, 800 anos que o pensamento de Agostinho vai dar a nota fundamental daquela sociedade, daquele mundo, onde a tônica do seu pensamento é a busca de Deus, né? Então, é uma pessoa muito importante que não chegou ao cristianismo por acaso, não chegou sem antes fazer uma busca. Ele transitou pelo maniqueísmo, pelo ceticismo, pelo platonismo. Ele fez um trânsito por várias filosofias e várias ideias que vigoravam na época, até o momento em que ele vai se convencer do cristianismo e vai ser batizado dentro do cristianismo, e vai dizer que no cristianismo, na busca pela verdade e pela felicidade, e numa busca por Deus, ele encontrou a resposta para o coração inquieto dele. Então, e ele tinha uma frase que tem tudo a ver, uma frase fundamental,
fundante daquele seu pensamento tem tudo a ver com o Espiritismo, porque nós compreendemos dentro de uma ideia de fé raciocinada. E nós muitas vezes acreditamos nos espíritos, nas mensagens, para depois compreender o que é essa fé raciocinada, de que forma que nós podemos acreditar e sustentar essa fé. E ele tinha esse pensamento, que a ideia dele era crer para compreender, compreender para crer, de que você precisava crer através da fé para tentar compreender a Deus. E na medida que você se aproximava dessa compreensão, a compreensão fazia com que a sua fé se revigorava. Então, compreender para crer. Então, uma ideia importante, uma ideia fundamental e totalmente em sincronia com as ideias do Espiritismo. Dizia ele que todas as cidades, ao longo de toda a história mundial, eram fundadas por dois amores, dois modelos de cidade, dois arquétipos, uma cidade terrena, tipo uma Babilônia terrena, onde vigorava nessa Babilônia o arquétipo de injustiça, de egoísmo e até de desprezo por Deus. E uma cidade divina, um Jerusalém, onde vigorava o arquétipo da ordem, da justiça e do amor a Deus, levando até um certo desprezo por si próprio, né? Então ele vai dizer que aquela sociedade celestial, ela vai se estruturar na busca de uma sociedade justa, e aquela sociedade onde o bem é para todos, e aquela sociedade terrena, aquele arquétipo, aquele modelo de sociedade terrena, vai se basear num domínio e na obediência das pessoas. Então, diz ele que são essas duas cidades bíblicas podem funcionar como um modelo para todas as cidades e para todo tipo de estruturação social, estrutura de sociedade que a gente vai ter ao longo do nosso orbe, né? É interessante porque hoje a gente vai perceber que a nossa sociedade ela está baseada na Babilônia, está baseada no domínio, na obediência, está baseada num propósito, muitas vezes primordialmente econômico, num afastamento de Deus, numa sociedade onde a injustiça vigora, onde o egoísmo é uma das tônicas principais e o amor a Deus, o verdadeiro Deus, na forma de justiça, de fraternidade, se encontra muito distante da nossa sociedade. Mas assim, nós precisamos, enquanto participantes dessa sociedade, construtores dela, nós precisamos dar a nossa contribuição, compreendendo de que o propósito da sociedade não é econômico, que ela tem que sempre servir a um bem maior, tem que servir a essa possibilidade de fazer com que seus componentes se melhorem, elevem seu caráter, aprendam a debater, exercitar o que é fundamental, que é a capacidade de julgamento deles. O propósito de uma sociedade está ligado a essa nossa natureza de ser humano, ou seja, fazer com que sejamos cada vez mais seres humanos na forma integral que se possa dizer. Então, dizia Agostinho também que se você quiser conhecer um povo, deve se perguntar o que ele ama. Então, de uma certa maneira, se nós estamos integrados nessa Babilônia, é porque os valores que essa Babilônia cultiva também ainda repercutem dentro de nós e nós talvez ainda estejamos conectados pelo coração. Hannah Arendt foi uma filósofa judia interessante. Ela trouxe uma ideia e um texto importante sobre a banalidade do mal, mas mais importante sobre a forma como nós devemos utilizar nosso pensamento. Ela, judia, foi para os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Lá se estabeleceu filósofo como professora de universidade, foi convidada depois, em 1960, 70, para acompanhar o julgamento de um nazista, Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann tinha sido um nazista que foi capturado pelo Serviço Secreto de Israel na Argentina. Na Argentina, capturado de forma ilegal, mas foi raptado, levado para Israel, e lá foi feito um julgamento dele. E ela foi convidada pelo jornal New York Times para acompanhar esse julgamento e fazer um artigo. Judia, então, integrada à sociedade de Israel, com muitos amigos, e ela vai acompanhar o julgamento, e quando ela faz esse artigo, ela vai ser rechaçada, vai sofrer fake news, vai sofrer uma grande perseguição. Todos os judeus vão dizer para ela que ela desonrou a raça, que ela renegou a questão de ser judia, porque ela vai acompanhar. Adolf Eichmann era um nazista que era responsável para fazer o transporte dos judeus para todos os campos de concentração distribuídos na Alemanha. Então ele alocava os judeus em determinados trens e mandava para um campo de concentração, mandava o trem para outro, e ele distribuiu assim em todos os campos de concentração inúmeros judeus, e a grande maioria deles foi morto nos campos de concentração. Então ele era considerado um grande inimigo dos judeus, uma pessoa demoníaca. E ela vai acompanhar o julgamento e vai escrever um artigo que a gente chamado Banalidade do Mal, onde ela vai dizer que nós aprendemos o mal como algo demoníaco, mas com toda a boa vontade do mundo, Adolf Eichmann não possuía nenhuma índole diabólica. Ele não era uma pessoa demoníaca. Ele era uma pessoa que tinha uma vida medíocre, desprovida de sentido ou de importância, e que os ventos sopraram e colocaram ele naquele lugar da história. E ele se dizia inocente, ele dizia que ele se acreditava um funcionário capaz e competente, e a única coisa que ele fez foi cumprir o trabalho dele, e que ele era um funcionário capaz. Ela, ao acompanhar todo esse julgamento, percebe que ele realmente não tinha nada de demoníaco, ele simplesmente era incapaz de pensar. Tudo que ele fez foi por absoluta falta de reflexão. Não por ignorância, porque ele tinha alguns conhecimentos técnicos, mas ele não pensava a respeito daquilo que ele fazia. E ela diz que a capacidade, ser capaz de pensar, é o que nos define como seres humanos. Então é dessa maneira que a gente traz essa ideia, porque para que a gente possa enfrentar e para que a gente possa entender de que maneira que o sofrimento pode ser entendido, a gente tem que colocar em prática a nossa capacidade de pensar, colocar em prática a nossa capacidade de interagir com os conteúdos que a doutrina espírita nos oferece, e fazer uma reflexão profunda, uma reflexão mais ampla, de que maneira que isso preenche o nosso entendimento, de que maneira que a gente pode ser feliz apesar dos sofrimentos que surjam e que existem conosco, existem ao nosso lado, existem na nossa existência, né? Então, é preciso que a gente perceba que todos os filósofos ao longo de toda a história, eles vêm dizendo, e Sócrates talvez tenha sido o principal, que vai dizer que o que mais importa no conhecimento filosófico é a ética. É aquilo que mais importa, ela é a busca do bem maior para o homem, ou seja, da felicidade, né? Agostinho vai dizer isso, que Sócrates era o filósofo mais importante, porque ele fez a transição da filosofia da física para a ética, ou filosofia moral, né? E que essa ética que é aquilo que mais importa para a nossa busca e para a nossa conquista da felicidade, que para Agostinho a conquista da felicidade consiste nessa aproximação que Deus vive dentro de nós, que essa aproximação de Deus, essa fruição de Deus é que vai nos trazer a felicidade. E Sócrates dizia que virtude e felicidade tinham uma relação de identidade, porque é pela virtude que o homem age de modo bom e belo, e, consequentemente, por conseguinte, ele é feliz. Entendeu? Aristóteles também vai dizer que
O agir virtuoso resultará em uma vida feliz. Ou seja, agir sem virtuoso para Aristóteles é você agir sem nem o sacrifício de si mesmo, mas sem também o descaso pela sociedade, dentro de operando dentro desses extremos de uma forma coerente, de uma forma que possa trazer o bem para todos os envolvidos, tanto para nós quanto para a sociedade, né? Platão vai dizer que ser feliz é desejar o bem, o belo, obter esses meios para alcançá-lo. E Kant vai dizer para nós que a satisfação, a felicidade é a satisfação de todas as nossas inclinações, só que em conformidade com a virtude, porque o moralismo de Kant, toda satisfação total só existia dentro da virtude. Então tudo isso vai trazer para a gente uma ideia de como todos os filósofos já diziam que a felicidade, ou seja, aquilo que vai estar, de uma certa maneira, no polo oposto do sofrimento, porque se eu consigo ser feliz, se eu consigo usufruir da felicidade, eu estou afastado da dor, eu estou afastado do sofrimento, estou afastado da tristeza. E para isso, a gente precisa saber agir de forma moral. E agir de forma moral é agir de uma maneira que a gente possa estar de acordo com a virtude, né? Normalmente, a ética e moral se confunde dentro dos conceitos, né? Para os gregos antigos, ética se relacionava com valores, os valores do indivíduo. E moral se relacionava com os costumes, com a convenção, com o histórico social. Então, a gente hoje tem significados e compreensões desses dois valores de forma diferente, mas a gente, dentro deles, sempre ecoam esses significados anteriores, originais, de que a moral é aquela que é costume do povo, que é aquilo aceitável por toda a população, por toda a sociedade, e a ética tendo relação com os valores do ser humano. Então, por conta disso, muitas vezes a gente pode ter atitudes, e a própria sociedade pode definir, determinar atitudes que são moralmente aceitáveis do ponto de vista social. Mas essas atitudes e esses comportamentos da sociedade que são moralmente aceitos, eles ferem a nossa ética, ferem os nossos valores. E quando ferem os nossos valores, a gente deixa de realizar, a gente deixa de seguir aquela orientação. E é assim que o Cristo fez toda a colocação de novos valores no nosso orbe, porque ele foi no âmago da criatura, ele alterou os valores dos seres humanos, de todos aqueles que se contagiavam com a mensagem cristã, tinham seus valores alterados, e aí aquelas práticas moralmente aceitas pela sociedade não mais eram aceitas pelos cristãos, e os cristãos começavam então a adotar determinados comportamentos sociais diferentes, estabelecendo casas de caridade, casas para receber as pessoas, casas para prática de auxílio, para que as pessoas pudessem, doentes, serem recolhidas e tratadas, porque antes as pessoas doentes eram relegadas a um determinado local de afastamento para que lá morressem. Então, uma atitude da sociedade começa a se transformar a partir de valores que o Cristo vai trazendo. Ele também traz uma ideia nova, que é a ideia de igualdade, porque antigamente vigorava uma ideia de que algumas pessoas são mais valorosas do que outras pessoas. E o Evangelho, o próprio cristianismo, vai trazer uma ideia de que todos são iguais. Ou seja, eu posso ter valores diferentes de vocês podem ter valores diferentes, mas o que importa não são os valores individuais que eu carrego, ou os valores individuais que cada um de vocês carrega, valores inatos que nós trazemos, não são esses os valores que importam. O que importa é o que nós fazemos
qual a escolha que nós damos na nossa ação, na nossa atitude, que nós fazemos com os valores que nós carregamos. Então, às vezes, alguém pode ser mais bonito, mais inteligente, mais culto, mas ele não escolhe fazer com esses valores que ele tem boas ações. Então, ele, dessa maneira, por conta da escolha, todos nós somos iguais. Outro tem menos cultura, tem menos inteligência, mas escolhe fazer boas ações. Então, todos se tornam iguais, porque, independente dos valores que cada um carrega, todos estão livres para realizarem com aquilo que tem as atitudes boas que são consequentes, e essas atitudes é que importam para a sociedade. Então, dessa maneira, a sociedade evolui, o cristianismo influencia a sociedade de uma forma muito grande, porque para um romano existiam pessoas que tinham mais, valiam mais do que as outras, eram mais importantes do que as outras, tinham um maior valor do que as outras. Para o grego também existiam pessoas que tinham mais valores do que outras. Mas para um cristão, não. Todos, para o cristão, são iguais. E nós compartilhamos essa ideia que vem norteando a nossa sociedade, essa ideia que vem, de uma certa maneira, fundamentando todos os códigos jurídicos que regulam a nossa sociedade. Então, o cristianismo está presente em toda a nossa sociedade, mesmo para aqueles que não se julgam cristãos, eles adotam os princípios que o cristianismo estabeleceu na nossa sociedade. E Leon Denis vai dizer que a dor, na verdade, ela é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. O sofrimento nada mais é do que a repercussão das violações cometidas à ordem eterna, ou seja, violamos a ordem divina em outro momento, em outra existência. Então, o sofrimento é a repercussão dessa violação, que agora repercute. E que a dor é uma lei de equilíbrio, de ajuste e de educação para o ser. E, obviamente, que toda a nossa sociedade materialista e no âmbito da história, da matéria, nós crescemos e nós evoluímos a partir da dor. A dor é um instrumento de equilíbrio e de educação, sim, porque assim, nós vamos exercitando com a nossa inteligência, com a nossa capacidade criativa, nós vamos exercitando essa criatividade e criando soluções, criando a evolução do ordem, a evolução da sociedade, para suplementar, para superar as dores. Então, o frio, a intempérie, vai fazer com que a gente construa os casacos, as possibilidades de aquecimento, e por aí vai. Todos os perigos vão fazer com que a gente se estruture em sociedade, com que a gente crie estruturas de defesa em relação aos perigos. Então, todas as dores, elas vão, de uma certa forma, auxiliar a evolução da sociedade. Só que a ideia que a gente faz de dor, ou de felicidade, ou da alegria ou da dor, essa ideia em relação a felicidade e dor, e desgraça ou felicidade, então, ou alegria, a gente tem uma ideia que se varia ao infinito, porque como as pessoas são totalmente diferentes, tudo isso varia de acordo com a evolução de cada um. O que é dor para um não representa nada para outro. O que é alegria e felicidade para um também não vai representar a mesma coisa para outro. Então, é muito difícil da gente estabelecer parâmetros que sejam idênticos, porque as pessoas variam ao infinito. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que é muito raro e é muito difícil fazer com que os homens entendam. Isso quem nos diz é Leon Denis, no livro O Problema da Dor. É muito difícil fazer com que os homens possam entender que o sofrimento é bom. Até para nós. Nós temos uma dificuldade muito grande, a gente sabe da reencarnação, a gente sabe da semeadura infeliz que muitas vezes fizemos no passado, mas na hora do resgate, na hora
do enfrentamento não é bom, nunca é bom. É muito difícil fazer com que os homens entendam isso, que sofrimento é bom. Porque todo mundo quer fazer a vida do seu jeito, embelezando ela na sua maneira e no seu modo, né? Então, por conta disso, a gente tende a se fechar num individualismo, num círculo estreito, lá a gente vai estreitando nossos limites, assim, e, para que a gente possa, de uma certa maneira, estar protegido e distante do sofrimento e distante das dores, né? Mas, assim, o materialismo, de uma certa maneira, também vai ganhando um terreno muito grande na nossa sociedade atual, e ele estabelece limites ainda mais estreitos, porque dentro desses limites estreitos que o materialismo nos apresenta, o problema da dor ele é insolúvel. Nós espíritos já temos a possibilidade de compreender, porque uma coisa é você compreender o problema da dor dentro dos limites estreitos do nascimento e da morte de uma única vida. A outra situação é essa que nós trazemos e que nossa doutrina nos traz, que é a compreensão dentro de limites de nascimento simples e ignorante até uma condição de espiritualidade que nós vamos desfrutar mais à frente. Ou seja, nós estamos saindo da animalidade em trânsito para a espiritualidade. Múltiplas existências, inúmeras vidas que, então, dá para perceber que esses limites mais alargados trazem a nossa compreensão para uma situação mais confortável. Mas, mesmo assim, o enfrentamento da dor é algo complexo, porque a gente, por mais que sejamos espíritos, por mais que estejamos dentro dessa filosofia racionalmente convencidos, mas a gente convive com todas as pessoas, nós não somos inseparáveis da sociedade, a nossa narrativa não pode ser algo isolado, porque a gente está posicionado em relação a um passado, a uma tradição, a uma família, a uma comunidade, a todo um sistema. Então, quando um sofrimento, uma perda atinge a nossa família, nós tendemos a sofrer, muitas vezes de forma idêntica àqueles que não abraçam essa compreensão desse entendimento de limites mais alargados. A gente tende a compartilhar valores, a aceitar as ideias e compartilhar, inclusive, a maneira de sofrer, a maneira de pensar, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Mas para que a gente possa sofrer menos, a gente tem que aprender a agir melhor, né? Porque se a gente souber agir melhor, pelo menos as causas atuais da nossa dor e do nosso sofrimento, elas vão ser diminuídas, porque as causas passadas não temos mais como fazer a não ser a solução delas, mas as causas atuais a gente pode atuar de forma mais eficaz sobre essas causas. Então, para isso a gente vai raciocinar aqui que, por exemplo, há uma filosofia que norteia o materialismo, que é a filosofia do utilitarismo, que é criada por Jerome Bentham. O Jerome Bentham, ele criou essa filosofia em que as pessoas e que as escolhas das pessoas e as escolhas dentro de uma sociedade, elas ficam baseadas apenas no resultado e nas consequências. E o materialismo, basicamente, adota essa teoria utilitarista do Jerome Bentham, às vezes essa teoria amplificada por Stuart Mills, e a gente vai agir quase que sempre pensando apenas nas consequências. Tem um conto de Ursula Le Guin, que Aqueles que Fugiram de Ornelas. Ela vai contar uma história sobre uma cidadezinha
de muita beleza, de muita felicidade, de muita harmonia, onde não existe nenhum mal, não existe bomba atômica, não existe nada, não existe nem nada de ruim, mas tudo aquilo é sustentado por conta de uma criança doente, malnutrida, abandonada e presa num quarto trancada e todos os dias em sofrimento ali. E que todo mundo naquela sociedade tem a noção de que se tirassem aquela criança daquele quarto, daquele sofrimento, toda aquela sociedade se desorganizaria. Então eles mantêm aquela criança em sofrimento, presa, malnutrida e abandonada naquele quarto fechado, para que toda a estrutura da sociedade, toda a alegria e felicidade que eles compartilham possa ser mantida. Então, é um conto, é uma história, mas assim, é mais ou menos para ilustrar a ideia das nossas atitudes baseadas nas consequências. Será que é justo a gente usufruir da felicidade de muitas pessoas às custas de uma criança que sofre presa num quarto? Então, aqui muitas vezes a gente está raciocinando nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas escolhas, em função do ganho maior, né? Aquilo que traz um maior benefício. Mas aquilo que traz um maior benefício para muitas pessoas, que é essa ideia do utilitarismo, aquilo muitas vezes não reflete o que a gente pode dizer que seja virtude, o que a gente pode dizer que seja o agir virtuoso que Aristóteles nos orienta, ou aquilo que a gente pode pensar que Kant vai nos dizer, né? Kant vai introduzir um outro tipo de pensamento, a moral categórica, onde ele vai dizer que a gente só pode tomar as atitudes para que as nossas atitudes sejam moralmente aceitas. O que importa é que ela possa ser adotada de forma universal. A gente possa fazer aquilo em qualquer lugar do planeta, às vistas de todo mundo, sem precisar se esconder de ninguém. Se a gente fizer qualquer coisa que a gente faça, que possa ser feita às vistas de tudo, e seja aceito universalmente em todo o planeta, e possa ser feito na frente de todas as pessoas, aquilo pode ser considerado moralmente aceito. Então, onde a gente vai adotar as atitudes, onde importa mais o caráter da ação e não apenas o resultado daquelas atitudes e daquelas ações. Então o Espiritismo vai trazendo para a gente, vai revelando o papel do sofrimento e vai nos fazendo ensinar, vai nos ensinando como aceitá-lo, né? Esse sofrimento como sendo esse procedimento educativo e reparador para todos nós, demonstrando para todos nós que a felicidade futura só se encontra a partir das nossas atitudes coerentes, corretas, justas no presente, aquilo que já orientavam os filósofos antigos, né? Então, a vida, nesse breve espaço de tempo, nascimento e morte de uma única vida, parece incoerente, mas para nós, quando a gente alarga todas essas possibilidades, nesse trânsito que fazemos, a gente vai entendendo que todas as experiências difíceis têm uma finalidade, têm uma causa, têm um propósito, que é muitas vezes até o propósito de extrair de dentro de nós os nossos potenciais, as nossas possibilidades, né? E o sofrimento como sendo um alerta de que alguma coisa não está certa, alguma coisa não foi feita de forma correta, ou aqui, nessa existência, ou nas experiências do passado. Então, a gente vai estar colhendo as experiências que vão nos levar a refletir e a pensar se foi por aqui que nós nos equivocamos no caminho, ou isso vem lá do passado, e se vem do passado, vamos semear no sentido contrário, vamos ser capazes de fazer de uma forma melhor. Então, utilizando ali aquilo que Hannah Arendt nos diz como sendo a capacidade de ser capaz de pensar que nos define como seres humanos, essa capacidade de utilizar a nossa inteligência. Inteligência é o próprio sinônimo de espírito,
utilizar a nossa razão, a nossa inteligência para refletir sobre todas essas situações, sobre todos os momentos, sobre todo esse alerta que o sofrimento muitas vezes nos traz, de que algo não está legal, a gente precisa refletir, sabendo que toda a experiência nossa fica registrada, vai integrar aí um patrimônio espiritual de cada um de nós, né? E a gente está num produto de diversas etapas de aperfeiçoamento através dos tempos, né? Essas reencarnações são essas experiências variadas aí que vão possibilitando que a gente desenvolva, que a gente cresça, que a gente utilize nosso senso crítico, que a gente reformule a nossa base de pensamento, que a gente modifique nossas disposições sempre para melhor, amadurecendo lá o nosso critério de escolha, né? Então, a reencarnação muitas vezes aparece como um retorno daqueles nossos excessos do passado, dos crimes, dos desatinos que nós cometemos, e vão refletir nessa existência, né? Então, e as causas atuais, aquelas que derivam da indisciplina, do desequilíbrio, da influência da sociedade, dos vícios morais, e que muitas vezes a gente gosta sempre de não reconhecer as causas atuais. As causas atuais a gente prefere colocar a culpa de tudo que nos acontece no personagem do passado. A gente gosta de transferir para outro porque parece que o eu da encarnação anterior não tem nada a ver comigo. Ele era outra pessoa. Então a gente gosta de transferir e esquecendo, deixando de refletir sobre as causas presentes, sobre a nossa desordem, muitas vezes, na caminhada, nosso desequilíbrio, a nossa influência, às vezes, por ideias equivocadas, os vícios que cultivamos. A gente sempre pensando naquela ideia de Paulo, né, que a gente tem liberdade para tudo, mas nem tudo nos convém, né? Então, mais ou menos utilizar essa nossa vontade, a nossa razão, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, né? Porque a gente vai adquirir sempre as melhores condições para poder trabalhar aqui na existência física. Quando a gente reencarna, tudo foi planejado, tudo foi conversado, tudo foi programado, foi estudado com os mentores, né, para que a gente pudesse fazer da melhor maneira, né? Então, na expiação é mais ou menos isso. A gente cometeu esses excessos, esses crimes, e aí a gente marcou nosso perispírito lá e está predisposto aí por essa situação de desequilíbrio que nós gravamos na história universal, a reparar essas situações, não como um castigo, mas como um trabalho de reequilíbrio, de ajuste, né? E um trabalho que, através da própria educação espiritual, a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo. E também nas provas, né? Porque a gente também lá no plano espiritual, antes de reencarnar, a gente fez esse planejamento, principalmente nos aspectos principais, mais relevantes, das provas, né? Porque a dor nos auxilia a crescer, a evoluir, a alterar a nossa visão. E aí a gente precisa passar por algumas provas que foram lá programadas, né? A diferença da expiação para as provas é que nas provas a gente teve uma aceitação. Muitas vezes nós pedimos, nós estamos já predeterminados desde antes da encarnação a passar por aquela dificuldade, às vezes uma doença, às vezes uma perda. Nós pedimos porque a gente sabe que aquilo vai fazer com que desperte nossos valores, nossos potenciais, vai fazer com que nossa visão se enriqueça, se altere, né? E a gente vai modificando as energias aí no tempo e a partir dos instintos a gente vai conquistando emoções e sentimentos. Estamos agora nesse momento aí dos sentimentos. Então, a gente vai percebendo, para a gente caminhar para o final, para não ficar também muito longa a fala, porque a gente já fez aí uma reflexão positiva sobre o aspecto temporário, já falamos aí sobre
a característica do sofrimento, por que ele existe, como ele chega até nós. E assim, a gente vai percebendo na literatura espírita que todos os relatos que os espíritos fazem, nenhum dos espíritos está lá no umbral trabalhando para querer voltar, para querer reencarnar, para conquistar determinado título de valor, para conquistar determinada fortuna. Todos eles estão lá preocupados apenas com uma coisa. Todos os espíritos que a gente encontra na literatura espírita, de André Luiz em especial, A Vida no Mundo Espiritual, a gente vai perceber que Silas lá está lá com o pai dele, a mãe, programando uma reencarnação para recolher a Ida. E com o objetivo de fazer o quê? De reparar-se perante aqueles que infelicitaram. Então, os espíritos, de uma forma geral, querem retornar apenas para se repararem quanto aos aspectos morais, quanto aos aspectos de terem imposto sofrimento ou terem faltado no apoio àqueles que com eles conviveram. Então eles querem reencarnar apenas para serem auxiliares, para serem companheiros, para pagar em sacrifício, pagar em carinho, pagar em afeto todos aqueles que com eles já conviveram. Nós, então, temos que prestar atenção no nosso dia a dia, se a gente não está, de uma certa maneira, faltando com o carinho, faltando com o apoio, faltando com o amor com aqueles que estão conosco, para que a gente não queira amanhã ter que voltar nessa mesma condição, né? Então, para fechar, vamos dizer que naquela fala final de Emmanuel, naquela fala em que Emmanuel encontra Jesus, Jesus vai perguntar a ele: por que me procuras, senador? Seria melhor que me procurasse publicamente na hora clara do dia. Seria melhor para todos nós que também estivéssemos buscando Jesus na hora clara do dia. Jesus sendo a bandeira que carregamos em nosso coração. Que as pessoas pudessem ver Jesus agindo através da nossa ação, né? E aí ele vai dizer para Emmanuel o seguinte: encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Assim acontece conosco. Hoje nós encontramos também um ponto de referência para a regeneração de toda a nossa vida, todo o nosso passado, onde semeamos desconforto, semeamos sofrimento. Qualquer sofrimento que hoje nos acolha, esse é o ponto de regeneração para toda a nossa vida. É assim que a gente deve encarar os sofrimentos e as dificuldades. Está no nosso querer, assim como diz Jesus a Emmanuel, está no seu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Está também no nosso querer encarar o sofrimento com boa vontade e enfrentá-lo agora ou daqui a milênios, porque nós podemos desistir. Não desistamos, sigamos em frente, sigamos na fé em Deus, com Jesus em nosso coração, hoje, agora e sempre. Que Jesus abençoe a todos, que todos estejam bem. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja. Seu tempo. Música do meu amigo Gilton Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que ele
resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem. Ao vivo pra você.